também com o nosso irmão amado, aleluia, faz aquilo que Jesus tem colocado no seu coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Desejo cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificamos e magnificamos aquele, somente Ele, que vive, que reina para todo sempre. É sempre uma satisfação para nós recebermos a oportunidade de falar da palavra do Altíssimo. Também recebo como responsabilidade. Não é nada fácil você ser o canal da comunicação divina. E é justamente o que somos. Cada um daqueles que com sinceridade prega a verdadeira palavra de Deus é um instrumento de poder. Glória a Deus, aleluia! Dos mais altos céus aqui na terra. E encontramos provas disto quando olhamos para os exemplos bíblicos de grandes homens de Deus que foram usados pelo Espírito Santo para falarem a mensagem do Senhor. E quando Deus usa de verdade os seus servos aqui na terra, a mensagem ela não volta sem alcançar o seu real objetivo. Se eu não tivesse esta convicção do alvo a ser alcançado pela palavra de Deus, confesso que eu já teria desistido. No entanto, Deus nos prova cada vez mais que Ele se responsabiliza pela sua palavra quando anunciada com sinceridade de coração. E eu quero justamente aproveitar mais esta ocasião feliz e abordar uma mensagem aqui nesta noite, mais uma vez evangelística. Eu estava pensando em um outro conteúdo, mas as irmãs louvaram este último louvor falando a respeito da salvação como a coisa principal, como a coisa mais importante. De que adianta ver milagres, diz o louvor, se não tiver a salvação? Assim sendo, eu tenho como um dos objetivos da minha vida, e faço isso com muito prazer, anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Para tanto, eu convido os irmãos e as irmãs a nós lermos um texto, alguns versículos do capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Os versículos 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 12, onde está escrito o seguinte: E naqueles dias apareceu
João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é vindo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 7. E vendo ele que muitos dos fariseus e saduceus vinha ter com o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. 12. E ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira, e colherá o trigo no seu celeiro, e a palha queimará no fogo que nunca se apagará. Glorificado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus, Ele que é dono desta palavra, Ele que é o Senhor de nossas vidas. Olhando eu para esta passagem bíblica, me faz lembrar de um amigo que ele sempre me diz: Amanso, quando você pregar, pregue a verdade, doa em quem doer, mesmo que não agradem a todos. E o testemunho de João Batista é uma força para nós que vivemos nestes últimos dias. Eu diria que este período que antecede a volta de Cristo precisa de muitos João Batistas para pregar a verdade. Mas não é fácil. A sua história diz que por pregar a verdade lhe arrancaram a cabeça. E quem foi que arrancou a cabeça de João Batista e por quê arrancaram a cabeça de João Batista? Porque ele pregava a verdade. Quem arrancou a cabeça de João Batista foram os políticos daquela época, o homem mais poderoso do seu país, a pedido de uma das suas amantes. Eu já ouvi alguém dizer que João Batista não era para meter o dedo naquele negócio, porque ele não tinha nada a ver com a classe política. E hoje muitos também se excusam de dizer a verdade. Não fala não, se o homem tem 2 mulheres, problema dele. Não fala não. Se desvia o dinheiro público, fica com a tua boquinha fechada. Se ganha o dinheiro público de forma injusta, não fala não. E por que João Batista meteu o dedo lá? E falando a verdade, apesar de perder a cabeça? Porque o seu compromisso era com a verdade do reino de Deus. E muitas vezes os pregadores se negam a falar aquilo que o Espírito Santo coloca em seu coração.
Porque eu já disse e repito, eu não prego mensagem minha. Como eu sei também que os irmãos e as irmãs, quando pregam, têm a direção do Espírito Santo de Deus. Um dos primeiros pregadores que nós lemos na Bíblia foi Noé. E não está registrado, mas eu fico imaginando que tipo de mensagem aquele homem pregava nos seus dias. Como hoje nós precisamos perguntar que tipo de mensagem a humanidade, a sociedade precisa ouvir. É passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem, quando está tudo errado. Nós vamos comparecer um dia perante o juiz dos vivos e dos mortos, e não é só o incrédulo e o ímpio que vai prestar conta, não. É cada um de nós. E imagine chegarmos diante de Deus e Ele dizer: olha, Francisco Amâncio, eu coloquei a minha palavra na tua boca e entregaste uma mensagem diferente da que eu te mandei pregar. Mataram João Batista e continuam matando muitos João Batista, e muitas vezes não é arrancando a cabeça, não, é colocando na lata. Aleluia, glória a Deus. É não cooperando para que o profeta de Deus cumpra o seu ministério como os céus têm determinado. E qual tipo de mensagem que João Batista estava transmitindo nos seus dias? A mensagem de arrependimento. Porque ele via que estava havendo a inversão de valores. E o que é isso? É que o doce passa a ser amargo ou vice-versa. O profeta Isaías, no capítulo 1, fala sobre isso. Inversão de valores. É que o certo para ser errado, e o errado é quem tem apoio. Se ele pregou arrependimento, é porque ele viu que tinha muita gente errada, no pecado, na transgressão, na iniquidade, na maldade, falando um do outro, querendo derrubar um ao outro, querendo passar a rasteira um no outro. E ele pregava: vocês têm que se arrepender. Mas por que se arrepender? É a segunda mensagem do versículo de número 2. Porque ele dizia: porque é chegado o reino dos céus. Com estas palavras ele queria dizer, sabe o que? O negócio vai mudar. Israel, vós tem andado nos vossos próprios caminhos, fazendo a vossa própria vontade, o vosso próprio querer. Mas a partir de agora o negócio vai ser diferente. O reino dos céus é que Deus é quem vai dominar. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Prático. Adão, no jardim do Éden, ele começou aplicando na sua vida o reino de Deus, o domínio de Deus sobre a sua vida, o governo de Deus sobre a sua vida, até o dia em que ele desobedeceu a Deus. Não é diferente na nossa vida. Nós só aplicamos o reino de Deus na nossa vida até o momento em que deixamos de fazer a vontade de Deus, até o momento em que deixamos de praticar
aquilo que está na sua palavra, para fazer a nossa própria vontade, o nosso querer, e andar conforme o curso deste mundo pervertido. Aí é quebrar o elo do reino de Deus sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que ele pregava no deserto. Eu fico pensando sobre isso. O que é pregar no deserto? Metaforicamente, você pode estar em uma cidade, espiritualmente falando, você pode estar no meio de uma multidão, porém pregar no deserto. Os irmãos, prestem atenção, que quando eu prego olhando para todos, sim ou não? E eu vejo que todos estão olhando para mim. Eu não estou pregando no deserto, mas às vezes eu observo que tem alguém pregando e ninguém está nem aí. Outra vez eu pergunto, por que ele foi pregar no deserto? Porque se fosse pregar na cidade naquela época, tinham o matado antes do tempo, e ele tinha um compromisso que veio determinado pelos mais altos céus, cumprir a justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus para a vida de João Batista? Ele tinha que batizar Jesus. É tanto que quando Jesus chegou, ele disse, não, eu não. Aí Jesus disse o quê? Tem que se cumprir a justiça. E o interessante que eu acho na vida e no ministério deste homem é que aproximadamente 700 anos antes dele nascer, o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13, já profetizou a seu respeito, dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele veio como precursor do Senhor Jesus. Mas mesmo pregando no deserto, ele não precisou ir às multidões. E o que acontecia? Acontecia o contrário. As multidões era quem o procurava. Ia lá no deserto, versículo 7. Inclusive duas classes de pessoas que faziam parte da nata da sociedade. A elite da sociedade procurou um simples profeta pregador do deserto. Os fariseus e os saduceus. Quem estas duas classes representavam na sociedade judaica? Os saduceus e os fariseus. Os irmãos sabem que Israel, naquela época, por determinação da lei de Moisés, não tinha os tribunais de justiça, mas existia o governo e existia a classe sacerdotal. Criaram o Sinédrio como um órgão intermediário entre a religião e a política. Os saduceus representavam a classe política e os fariseus representavam os sacerdotes, a elite religiosa dos judeus. E o julgamento era feito, todo julgamento era feito no Sinédrio. E para que não houvesse injustiça quanto à lei, nem tampouco quanto à lei administrativa ou civil de Israel, então tinha essas duas classes que ficavam para julgar o povo. Por isso que eles estavam ali, mas não estavam com sinceridade no seu coração. Estavam para observar o profeta de Deus.
para julgar o profeta de Deus. E eu diria mais, para condenar o profeta de Deus. Quando João Batista viu aquela turma vindo, sabe o que ele disse? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que que ele disse isso? Analisando os dois grupos. O primeiro, os saduceus. Eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em vida eterna. Eles achavam, e tem muitos hoje que é assim, acham que quando morrer, tudo acabou. Eram os saduceus. E os fariseus eram aqueles que se achavam justos, que se achavam perfeitos, que achavam que não tinha falha na vida que os levassem à condenação. Eles acreditavam na condenação e na salvação, mas eles não achavam que eram dignos da condenação. Por isso que João Batista lhes dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí dá o conselho, versículo 8: produzir frutos de arrependimento. O que é que significa isso? Irmãos, ainda ontem, eu sentado aqui para participar da Santa Ceia, e geralmente eu faço isso, eu passo o dia da Santa Ceia, geralmente pedindo perdão a Deus, por pensamentos, por palavras, por atitudes, por obra, por alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós somos falhos todos os dias da nossa vida e precisamos sempre da misericórdia de Deus. Aqueles homens achavam-se perfeitos. Aí deixa eu adiantar, porque foi-me dada aqui uma ordem, e ordem é para ser cumprida. Versículo de número 10. A Bíblia diz: João Batista falando a verdade do Evangelho. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, o que acontecerá? Diz o Evangelho que será cortada. E o que mais? Lançada no fogo. Isso aqui é brincadeira? Não. É a coisa mais séria que possamos imaginar. O que é que João Batista quis dizer? Quando nós estudamos os elementos da antiga dispensação, a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, os 5 livros, não fala em vida eterna, não fala em condenação. E João Batista chegou com essa mensagem dizendo mais uma vez: o negócio daqui para frente não é como vocês querem, não é como vocês pensam, não. A partir de hoje o negócio é sério. O machado está posto à raiz de toda árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que é que significa isso? É que quando o ímpio, é que quando o incrédulo, é que quando o ateu, é que quando o perverso, o homem mau ou a mulher, ele parte daqui, já parte com a sentença. Não é história de carochinha. Eu gostaria que toda a cidade de Aguiar escutasse essa palavra nesta noite. Nós estamos diante de uma responsabilidade. Nós precisamos a cada dia ser mais crentes, mais sinceros diante de Deus.
porque não estamos brincando de ser cristão, igreja do Senhor. Quando bater a biela, vestir o casaco de madeira e entrar na cova da terra, ou na caverna da terra, ou vai para o paraíso, ou essa palavra se cumpre. O que João Batista estava dizendo era: levem a sério a palavra do Senhor, porque se não se arrepender verdadeiramente, porque se não nascer de novo, porque se não for regenerado, quando morrer, não tem passaporte para Nova Jerusalém, não. Vai para o fogo. É o que diz a Bíblia, geenas eternas. Mas deixa eu finalizar. Versículo 11. Agora ele fala sobre Jesus. E diz assim: ele, Jesus, tem a pá na sua mão. E completa dizendo: e limpará a sua eira. O que é que significa isso? Eu leio a palavra e quando eu encontro um ponto ou uma vírgula, eu faço uma pergunta: o que é que significa isso? Limpará a sua eira. Eira, para mim, metaforicamente falando nesta noite, é a igreja. Todos pensam que vão subir, certo? Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, eu não acredito. Antes da grande tribulação, a igreja vai ser tirada da terra. Agora, vai haver um balanço na figueira. Não pense que a coisa vai ficar como está. Tem muita brincadeira. Ele vai limpar a sua eira. Antes do arrebatamento vai haver um teste. Vai haver provação. Ou você é crente ou não é. Ou você confessa a verdadeira doutrina do Evangelho ou vai negar o Senhor Jesus. Porque esta palavra tem que se cumprir fielmente antes da volta do Mestre amado. Aí as duas últimas frases, a primeira diz o seguinte: que ele vai pregar o trigo e vai levar para o seu celeiro. Os verdadeiros, que o diabo aceite ou não, mas crente remido pelo sangue de Jesus vai para a Nova Jerusalém. Os verdadeiros, este mundo não tem condições de enganar. Os verdadeiros, eles não vivem mais para si, já renunciaram à sua própria vontade para executarem e fazerem a vontade do Criador de todas as coisas. E a palha? E quem é a palha? É quem não está levando a sério as coisas de Deus. E quem é a palha? É aqueles que estão vivendo do pecadinho de estimação. Sabe que é errado, mas continua praticando e fazendo. E quem é a palha? É quem ouve o Evangelho, mas não se converte, tem um coração de lajeiro e uma mente de bronze para não receber o Evangelho da libertação. E o que vai acontecer com a palha? Vai ser lançada no fogo. Aqui eu tenho o segundo julgamento dos ímpios, o grande trono branco, onde a Bíblia diz que muitos irão comparecer para prestarem conta
das suas obras, segundo o que está escrito nos livros. Tem o livro de cada um lá. Quando leio passagens bíblicas na minha casa como estas, irmãos, eu tremo na base, como diz o sertanejo, porque eu quero entrar pelas portas naquela cidade maravilhosa, onde lá somente os remidos farão parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Não vou pedir desculpa por esta mensagem, porque sei que preguei o verdadeiro Evangelho e a palavra de Deus nesta noite.